Milionário fica em choque quando sua filha chega em seu ouvido e diz: Papai, a mamãe colocou veneno na xícara. O sol brilhava intensamente naquela manhã de primavera, espalhando seus raios dourados por todo o jardim da imponente mansão dos Mendes. As flores recém-abertas dançavam ao som suave da brisa, enquanto o canto dos pássaros criava uma sinfonia leve e alegre no ar. Era um dia perfeito, e pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia despertar para uma nova fase. Arthur Mendes, um homem alto e de porte elegante, estava no terraço, observando Sofia brincar no jardim. Sua pequena filha, de cabelos loiros cacheados, corria pelo gramado com seu vestido florido, rindo enquanto tentava pegar as borboletas que passavam por ela. Havia algo naquele dia que fazia Arthur sentir uma pontada de esperança. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro doce das flores, e observou a alegria pura de Sofia. Fazia tempo que ele não se permitia um momento de paz como aquele. Desde a morte de Elisa, sua esposa, Arthur havia se perdido em um mar de responsabilidades e luto. Mas hoje, com o céu azul acima dele e o riso contagiante de Sofia preenchendo o ar, ele sentia que talvez, só talvez, a vida pudesse seguir em frente. Sofia, com seu sorriso largo e as bochechas rosadas, correu em direção ao pai, os cachos balançando no ar. Pai, olha quantas borboletas! Exclamou, apontando para o céu, onde algumas borboletas coloridas flutuavam preguiçosamente no ar. Arthur sorriu, abaixando-se para ficar na altura dela. Você está se divertindo, minha princesa? Perguntou suavemente, enquanto acariciava seus cabelos dourados. Sim, elas estão voando por todo o lado. Queria que a mamãe pudesse ver também, disse Sofia, sua alegria apenas levemente ofuscada pela menção da mãe ausente. Arthur sentiu uma pontada no coração, mas naquele momento não deixou a tristeza tomar conta. Ele sabia que Sofia sentia falta de Elisa, e isso era natural. Mas hoje era um dia diferente, um dia de sorrisos e leveza. Ela estaria muito feliz vendo você brincar assim, disse ele, tentando manter a leveza na voz. Agora vai lá e pega mais borboletas. Sofia riu e correu de volta ao jardim, enquanto Arthur se levantava ainda sorrindo. Ele estava tentando reconstruir sua vida aos poucos. Havia dias de escuridão, mas dias como este lhe davam forças para continuar. Seu trabalho exigia muito dele, e conciliar os negócios com a criação de Sofia sozinho era um desafio que o exauria. Mas momentos como esse o lembravam do motivo pelo qual ele continuava lutando. Nos últimos meses, ele percebeu que não conseguiria fazer tudo sozinho. Entre dirigir sua empresa de tecnologia e cuidar de Sofia, ele precisava de ajuda, alguém que o auxiliasse na organização de sua vida atribulada. E assim, naquele dia de céu limpo e promissor, Arthur estava pronto para tomar uma decisão importante: contratar uma nova secretária que pudesse lhe oferecer o suporte necessário, tanto profissional quanto pessoal. Na tarde ensolarada, Arthur se dirigiu para seu escritório, onde teria as entrevistas com as candidatas. A sala de reuniões era ampla, com janelas enormes que deixavam entrar a luz suave e as sombras das árvores balançando lá fora. Havia uma energia diferente no ar, um clima de otimismo que contrastava com a seriedade do ambiente de negócios. A primeira candidata entrou. Era uma mulher jovem de aparência tímida, que falou baixo e de forma hesitante. Arthur ouviu suas palavras com atenção, mas sentiu que faltava algo. Ela não parecia ter a confiança necessária para lidar com a pressão que a posição exigia. Agradeceu educadamente e a dispensou. A segunda candidata era mais experiente, mas não demonstrava a empatia e o equilíbrio que ele buscava para alguém que precisaria estar tão próximo de sua vida pessoal. Foi então que Clara Martins entrou na sala. O ar parecia mudar no momento em que ela atravessou a porta. Clara tinha um ar de serenidade e autoconfiança, algo que imediatamente chamou a atenção de Arthur. Seu cabelo castanho estava preso em um coque elegante, e seu olhar firme e direto encontrou o de Arthur sem hesitação. Boa tarde, Sr. Mendes, disse Clara, com um sorriso discreto, mas acolhedor. Boa tarde, Clara. Por favor, sente-se, respondeu Arthur, gesticulando para a cadeira em frente à mesa de mogno.
Clara sentou-se com uma postura impecável, cruzando as mãos suavemente no colo. Arthur notou que ela parecia estar completamente à vontade, como se soubesse exatamente o que estava fazendo ali. Ele gostava disso. Depois de tantas perdas e incertezas, ele precisava de alguém que transmitisse segurança. Então, Clara, fale um pouco sobre você, começou Arthur, inclinando-se ligeiramente para a frente. Clara manteve o olhar fixo em Arthur, mas sua voz era tranquila e sem pressa. Sou formada em administração e tenho experiência como secretária em grandes empresas. Acredito que minha principal habilidade seja a organização e a criação de ambientes harmoniosos. Sei que seu tempo é valioso e que conciliar seus compromissos profissionais com a sua vida pessoal pode ser desafiador, principalmente com uma filha pequena. Meu objetivo aqui é facilitar sua rotina, para que você possa focar no que realmente importa. Arthur ficou impressionado com a resposta. Não havia exageros nem promessas vazias, apenas a confiança de quem sabia o que estava fazendo. Ele manteve o silêncio por um momento, ponderando. O sol ainda brilhava intensamente pelas janelas, iluminando o rosto de Clara, que continuava a observá-lo calmamente, sem demonstrar nenhum sinal de nervosismo. Você parece saber o que está em jogo aqui, disse Arthur, quebrando o silêncio com um leve sorriso. Acredito que você possa realmente ser uma grande ajuda. Clara sorriu de volta, um sorriso calmo, mas que carregava a certeza de quem sabia que havia conquistado a confiança dele. Eu farei o meu melhor, Sr. Mendes. Arthur estendeu a mão, fechando o acordo. Vamos começar com um mês de experiência, Clara, e veremos como as coisas fluem a partir daí. Ela apertou a mão dele com firmeza, seus olhos castanhos brilhando sob a luz suave da tarde. Não se preocupe, Sr. Mendes. Não vou decepcioná-lo. Arthur observou enquanto Clara saía da sala e, por um breve momento, sentiu que algo havia mudado naquele dia ensolarado. Talvez fosse o início de algo novo, algo que finalmente traria a paz e a estabilidade que tanto buscava. O mundo parecia mais brilhante, e a vida, mesmo com suas dores, finalmente começava a seguir adiante. Os primeiros dias de Clara trabalhando para Arthur passaram com uma tranquilidade surpreendente. Ela logo demonstrou sua eficiência ao organizar a vida profissional dele de maneira impecável. A agenda, antes caótica, agora fluía sem problemas. As reuniões da empresa eram agendadas com precisão. Documentos sempre prontos no momento certo e e-mails respondidos antes mesmo que Arthur se preocupasse. Clara era, sem dúvida, uma profissional de alto nível. No entanto, sua presença ia além das tarefas práticas. Havia algo nela que trazia uma sensação de ordem e calma à casa dos Mendes, e até Sofia, que no começo parecia um pouco distante, começou a se aproximar da nova funcionária. Naquela tarde ensolarada, Clara e Sofia estavam no jardim. Sofia, com seu vestido florido e os cachos dourados balançando ao vento, corria entre as flores, enquanto Clara a observava de perto. Clara parecia genuinamente encantada com a menina, e a forma como Sofia começava a interagir com ela era um alívio para Arthur. Ele as observava da varanda, seus pensamentos interrompidos pelo riso inocente de Sofia. "Olha, Clara, eu consegui pegar uma borboleta", gritou Sofia animada, segurando uma pequena borboleta amarela nas mãos com todo o cuidado do mundo. Clara sorriu e se aproximou de Sofia, ajoelhando-se ao lado da menina para observar a borboleta mais de perto. "Que linda, Sofia! Você tem um jeito especial com os animais", disse Clara, com uma voz suave e atenciosa. "Sabe que as borboletas representam transformação? Elas nos mostram que mesmo quando as coisas parecem difíceis, há sempre a possibilidade de um novo começo." Sofia a olhou fascinada. "Como eu e o papai?", perguntou sua voz carregada de inocência, mas com uma profundidade surpreendente para uma criança de 4 anos. Clara sorriu novamente, mas dessa vez seu olhar se voltou para Arthur, que ainda as observava à distância. "Sim, como você e seu papai", respondeu, com uma doçura que fez Sofia sorrir ainda mais. Enquanto elas continuavam a brincar, Arthur sentiu uma pontada de algo que não sentia há muito tempo: serenidade.
Ver Clara interagindo tão bem com Sofia o tocava de uma maneira inesperada. Ele ainda estava lidando com o luto, mas Clara parecia trazer uma luz para sua vida que ele não sabia que precisava. Havia algo nela que não era apenas eficiência no trabalho, mas uma presença que mudava o ambiente ao seu redor. No final da tarde, Clara acompanhou Sofia para dentro de casa. Elas riam e conversavam como velhas amigas. Arthur, por sua vez, permaneceu no escritório, onde terminava de revisar alguns contratos importantes para a empresa. Minutos depois, Clara apareceu à porta, batendo suavemente antes de entrar. "Com licença, Sr. Mendes", disse ela, segurando uma pasta de documentos. "Aqui estão os relatórios que você pediu. Já organizei tudo de acordo com as prioridades." Arthur levantou os olhos da tela do computador e fez um gesto para que Clara se aproximasse. Ele pegou a pasta e deu uma rápida olhada nos documentos. Tudo estava impecável, como sempre. "Muito bem, Clara. Você realmente está superando minhas expectativas", disse ele, fechando a pasta com um sorriso satisfeito. Clara retribuiu o sorriso, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ela queria dizer mais. Depois de um breve silêncio, ela perguntou: "Sofia, ela fala muito sobre a mãe." A pergunta pegou Arthur de surpresa. Ele não esperava que Clara tocasse nesse assunto, e por um momento sentiu um nó se formar em sua garganta. Era difícil falar sobre Elisa, mas algo na maneira como Clara perguntou fez com que ele não se retraísse. "Ela sente falta da mãe, claro. Às vezes menciona ela, mas é difícil para nós dois", admitiu Arthur, desviando o olhar por um momento antes de voltar a encará-la. "Mas você está ajudando muito, Clara. A forma como Sofia se abriu com você. Eu não sei como te agradecer." Clara baixou o olhar, como se estivesse tentando processar as palavras de Arthur. "Eu gosto muito de Sofia. Ela é uma menina especial, e eu só quero ajudar vocês a encontrarem um novo equilíbrio. Às vezes, um novo começo é exatamente o que precisamos." As palavras dela ecoaram nos pensamentos de Arthur. Um novo começo. Ele sabia que a presença de Clara estava, de fato, trazendo algo novo para sua vida. Algo que ele não esperava sentir tão cedo, mas ao mesmo tempo havia um certo receio em seu coração. Podia confiar tanto em alguém que havia acabado de entrar em sua vida? "Você tem razão", respondeu ele após uma pausa. "Às vezes, tudo o que precisamos é de uma chance de recomeçar." Clara deu um leve sorriso, o mesmo sorriso sereno de sempre, antes de sair da sala silenciosamente, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. O sol já começava a se pôr, lançando tons de laranja e rosa pelas enormes janelas. Arthur se levantou e foi até a janela, observando o céu em transformação, assim como sentia que sua vida também estava se transformando aos poucos. Clara havia entrado em suas vidas de maneira sutil, quase imperceptível, mas agora era inegável o impacto que ela estava começando a causar. O sol nascia lentamente atrás das colinas, e a luz suave da manhã banhava a mansão dos Mendes, enquanto Clara começava mais um dia de trabalho. Ela já havia se tornado uma parte indispensável da rotina da casa, ocupando um espaço cada vez maior na vida de Arthur e de sua pequena Sofia. Mas o que parecia ser apenas uma profissional dedicada estava começando a se tornar algo mais. E Arthur, embora relutante, não conseguia evitar se deixar envolver. Sofia, agora muito mais animada do que nos meses anteriores, acordou cedo e correu pela casa à procura de Clara. "Clara! Clara!" gritou a menina enquanto corria pelos corredores, seus pequenos pés ecoando no chão de madeira. Quando encontrou Clara na cozinha, já preparando o café da manhã, ela sorriu, mostrando todos os seus dentes. "Bom dia, Sofia. Você está pronta para mais um dia cheio de aventuras?" perguntou Clara, enquanto colocava a mesa. Sofia assentiu energicamente. "Sim, você pode brincar comigo depois do café?" Clara sorriu e olhou para Sofia com ternura. "Claro, querida. Depois do café podemos brincar lá fora. Que tal montarmos uma casinha de bonecas juntas?" "Sim, vai ser muito divertido."
Sofia saltitou até a mesa e começou a preparar seu lugar. Clara observava a menina, e por um instante sua expressão mudou, tornando-se mais introspectiva. Mas assim que percebeu que Arthur havia entrado na cozinha, seu sorriso voltou a ser o mesmo. Arthur se aproximou, ainda com a gravata meio solta, e sentou-se à mesa, observando a cena diante de si. Clara e Sofia pareciam uma dupla perfeita. Ele não pôde evitar o pensamento que há meses o assombrava. Será que Clara estava assumindo um lugar na vida de Sofia que antes pertencia a Elisa? Ele balançou a cabeça, afastando a ideia. O cheiro do café recém-passado encheu o ambiente, trazendo um conforto que ele não sabia que ainda poderia sentir. "Bom dia, Clara. Bom dia, princesa", disse Arthur, sorrindo para Sofia, que brincava com o guardanapo, dobrando-o em formas estranhas. "Bom dia, papai", respondeu Sofia, com uma voz animada, o que trouxe um calor ao peito de Arthur. Vê-la tão feliz fazia com que ele se sentisse um pouco mais leve, como se as sombras que pairavam sobre sua vida estivessem começando a se dissipar, mesmo que apenas um pouco. Clara serviu o café a Arthur e sentou-se ao lado de Sofia, ajudando a menina a servir seu próprio suco. A dinâmica familiar que se formava entre eles era tão natural que, às vezes, Arthur se perguntava como tudo aconteceu tão rápido. Clara, mesmo sem querer, parecia ter preenchido um vazio na casa. Enquanto tomavam o café da manhã, Sofia começou a contar sobre um sonho que havia tido na noite anterior. "Sonhei que a mamãe estava no jardim com a gente. A gente brincava de pique-esconde e depois fazia um piquenique. Foi tão divertido", disse ela, com um sorriso nostálgico, mas não triste. Arthur congelou por um momento, seu sorriso se desvanecendo por um breve segundo. Ele não falava muito sobre Elisa, principalmente na frente de Sofia, pois sabia que qualquer menção da mãe poderia trazer à tona sentimentos difíceis. Mas Sofia parecia estar lidando com a ausência de Elisa de uma forma que o surpreendia. Clara, que estava ao lado de Sofia, tocou suavemente o ombro da menina. "Tenho certeza de que sua mãe adoraria estar aqui com você, Sofia. E sei que ela está muito orgulhosa de como você está crescendo tão forte e feliz." Sofia sorriu e continuou a brincar com seu suco. Arthur, por outro lado, observava Clara. As palavras dela tinham um efeito calmante em Sofia, e ele se sentiu grato por isso. Havia algo em Clara que o atraía de uma maneira que ele não sabia explicar. Não era apenas a eficiência dela no trabalho, nem o fato de ela ser boa com Sofia. Era mais do que isso. "Clara, você tem sido uma verdadeira bênção para nós", disse Arthur, subitamente, rompendo o silêncio. "Eu não sei o que faríamos sem você." Clara olhou para ele com seus olhos castanhos profundos, um sorriso leve em seus lábios. "Eu só faço o meu trabalho, Sr. Mendes. E claro, é fácil quando se está cercada de pessoas tão adoráveis." Arthur sentiu o peso das palavras dela. Havia algo em sua voz, algo que insinuava mais do que apenas profissionalismo. Ele percebeu que estava se aproximando perigosamente de Clara, não apenas como funcionário e patrão, mas em um nível mais pessoal. Um nível que o assustava, mas também o intrigava. Depois do café, Clara e Sofia foram brincar no jardim, como prometido. Do escritório, Arthur podia ouvir os risos distantes da filha, misturados com as instruções de Clara sobre como montar a casinha de bonecas. Ele tentou se concentrar nos documentos à sua frente, mas sua mente vagava. Estava cada vez mais claro para ele que Clara tinha se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Mas o que isso significava? Horas mais tarde, Arthur decidiu fazer uma pausa no trabalho. Saiu do escritório e caminhou até o jardim. Encontrou Sofia e Clara ainda envolvidas na brincadeira, ambas rindo e trocando ideias sobre onde colocar cada móvel da casinha. Quando Arthur se aproximou, Sofia correu até ele agarrando sua mão. "Papai, você precisa ver a casinha que a Clara me ajudou a montar. Ficou incrível." Arthur sorriu para a filha, seus olhos então se voltando para Clara, que o observava com um olhar sereno. "Você realmente está encantando minha filha, Clara", disse ele, com um leve tom de admiração em sua voz. Clara deu um leve sorriso, desviando o olhar por um momento antes de respondê-lo. "Sofia é encantadora por si só."
Eu apenas tento garantir que ela tenha os momentos felizes que merece. Arthur permaneceu em silêncio por um momento, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia explicar. Algo estava mudando entre ele e Clara, mas essa aproximação trazia consigo uma sensação de perigo que ele não conseguia ignorar. O sol de fim de tarde tingia o céu com um tom alaranjado suave, lançando longas sombras pelos corredores da mansão dos Mendes. Clara e Sofia ainda estavam no jardim, agora recolhendo os brinquedos e conversando sobre o dia que tiveram. Arthur, no entanto, sentia-se cada vez mais inquieto. Ele observava de longe, seus pensamentos dispersos entre a gratidão que sentia por Clara e a estranha sensação que crescia dentro de si. Algo que ele não conseguia nomear, mas que trazia um desconforto silencioso. Ao voltar para dentro, Arthur passou pelo corredor principal da casa, onde o grande retrato de Elisa ainda reinava imponente. Ele parou por um momento, encarando o sorriso congelado de sua falecida esposa. O olhar sereno de Elisa parecia observá-lo, como se soubesse o que se passava em sua mente. Arthur suspirou pesadamente, a culpa se arrastando em sua consciência. Ele não poderia simplesmente esquecer tudo o que vivera com ela. E de alguma forma, a presença de Clara estava começando a criar uma linha tênue entre o passado e o presente. Naquela noite, após colocarem Sofia na cama, Arthur e Clara se encontraram na sala de estar para revisar alguns documentos de trabalho. A casa estava tranquila, exceto pelo leve crepitar da lareira que aquecia o ambiente. Arthur observou Clara enquanto ela organizava os papéis sobre a mesa de centro. Havia uma calma eficiente nos gestos dela, como se tudo ao seu redor estivesse perfeitamente sob controle. Isso o fascinava e, ao mesmo tempo, o incomodava. Você parece estar sempre no controle de tudo, Clara. Não sei como faz isso, disse Arthur, mais para si mesmo do que para ela, enquanto tomava um gole de seu café. Clara ergueu o olhar, surpresa pela observação. Ela riu suavemente, balançando a cabeça. Não é bem assim, Sr. Mendes. Eu só faço o que precisa ser feito. Acredito que isso ajude a manter a ordem nas coisas. Arthur sorriu, mas algo em seu olhar era mais profundo do que uma simples apreciação pelo profissionalismo de Clara. Ela estava se tornando indispensável, mas ele se perguntava até que ponto isso era saudável. Você trouxe muito mais do que organização para essa casa, Clara. Eu acho que já disse isso antes, mas realmente não sei como teríamos continuado sem você. Clara manteve o olhar em Arthur por um momento, seus olhos castanhos capturando os dele com uma intensidade que ele não esperava. Havia algo não dito entre eles, algo que se movia silenciosamente no espaço, ganhando força à medida que os dias passavam. Fico feliz em saber que estou ajudando, e sei que as coisas têm sido difíceis para você. Para todos aqui. Arthur desviou o olhar por um momento, observando as chamas da lareira. A menção de suas dificuldades era algo que ele evitava, especialmente quando se tratava da perda de Elisa. Mas Clara parecia sempre saber como tocar nas feridas sem machucá-lo ainda mais. Ele respirou fundo, tentando afastar os pensamentos conflitantes que invadiam sua mente. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou, interrompendo o momento. Clara, ligeiramente surpresa, olhou para Arthur. Está esperando alguém? Perguntou ela, levantando-se. Arthur balançou a cabeça negativamente. Não estou. Clara foi até a porta e abriu com cautela, revelando um homem alto e corpulento com um sorriso fácil no rosto. Carlos! Exclamou Arthur, levantando-se rapidamente ao reconhecer o velho amigo de infância. Carlos, com o rosto iluminado por um sorriso genuíno, entrou na sala, cumprimentando Arthur calorosamente com um abraço firme. Arthur, meu velho, achei que seria uma surpresa agradável passar por aqui. Arthur riu, ainda surpreso com a visita repentina. Carlos sempre fora o tipo de pessoa imprevisível, alguém que aparecia e desaparecia de acordo com suas vontades. Eles haviam sido amigos desde a infância, mas a vida havia os levado por caminhos diferentes nos últimos anos. Mesmo assim, Carlos sempre surgia em momentos inesperados, como se soubesse exatamente quando Arthur mais precisava de uma distração.
Clara observava os dois homens com uma expressão curiosa, mantendo-se à distância, enquanto Carlos se dirigia a ela com um sorriso charmoso. E você deve ser a famosa Clara, a nova peça-chave na vida do nosso amigo Arthur. Ouvi muito sobre você. Clara sorriu educadamente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Carlos. Espero que tudo o que ouviu tenha sido positivo. Carlos riu, apertando a mão dela com entusiasmo. Ah, claro que sim. Arthur não para de elogiar o quanto você tem ajudado. Ele precisa de uma mão forte para mantê-lo nos trilhos. Clara deu um leve sorriso, mas algo no comportamento descontraído de Carlos a deixou alerta. Era óbvio que ele e Arthur tinham uma história longa, mas havia uma sensação subjacente de desconfiança que Clara não conseguia ignorar. Ela se afastou discretamente para que os dois amigos conversassem, mas manteve-se por perto, pronta para qualquer coisa que pudesse surgir. Enquanto Clara se ocupava em recolher os documentos que estavam espalhados pela mesa, Arthur e Carlos conversavam animadamente sobre o passado, lembrando-se dos bons tempos que haviam compartilhado. Carlos, com seu jeito expansivo, trouxe uma energia diferente para a casa, algo que não se via há tempos. É bom te ver, Carlos. Faz muito tempo, disse Arthur ainda sorrindo, mas havia algo em seu tom que sugeria uma leve hesitação. Carlos deu um tapinha amigável no ombro de Arthur. A vida nos leva por caminhos estranhos, mas eu sempre volto, não volto? E além disso, soube que você estava precisando de uma distração. Espero não estar atrapalhando nada. Arthur riu suavemente, balançando a cabeça. Não, de forma alguma. Sua visita é sempre bem-vinda. Enquanto os dois conversavam, Clara observava à distância, notando pequenos detalhes que passaram despercebidos por Arthur. Havia algo no olhar de Carlos, uma familiaridade que ia além da simples amizade. O tom casual de suas palavras parecia esconder algo mais profundo. Por um breve momento, Clara se perguntou qual era o verdadeiro motivo da visita de Carlos. Quando a noite avançava, Carlos se despediu, prometendo voltar em breve para mais uma de suas conversas nostálgicas. Arthur, ainda envolvido no reencontro, se despediu do amigo com um sorriso, mas não pôde deixar de notar o olhar distante de Clara. Depois que Carlos foi embora, Clara permaneceu em silêncio por alguns minutos, antes de finalmente quebrar o gelo. Ele parece um bom amigo, mas... Ela hesitou por um segundo. Tenho a impressão de que Carlos está sempre jogando alguma coisa. Arthur riu levemente, mas algo no comentário de Clara o incomodou. Carlos sempre foi assim. Um pouco misterioso, mas de boa índole. Não se preocupe. Clara deu um sorriso educado, mas algo na expressão dela deixava claro que não estava completamente convencida. Espero que sim, respondeu ela, antes de recolher os últimos papéis e se retirar para seu quarto. Arthur ficou ali por um momento, observando a porta pela qual Clara havia saído. Ela estava certa em estar cautelosa. Ele afastou o pensamento, sentindo o desconforto crescer novamente. Algo estava mudando, mas ele não sabia exatamente o quê. E assim, a noite caiu, levando consigo as certezas de Arthur, enquanto a presença de Carlos reacendia velhas memórias e novas suspeitas. O dia seguinte amanheceu com uma leve neblina que encobria o jardim da mansão. O clima úmido trazia uma sensação de calma, e o silêncio matinal parecia acentuar a tranquilidade momentânea da casa. Clara, sempre pontual e meticulosa, já estava de pé, preparando o café da manhã enquanto Sofia corria pela sala com sua energia inesgotável. Arthur, ainda sonolento, desceu as escadas, os olhos cansados refletindo as preocupações que o acompanhavam desde a visita inesperada de Carlos na noite anterior. Enquanto Sofia cantarolava, Clara se aproximou de Arthur com a mesma serenidade de sempre. Bom dia, Sr. Mendes. Como foi sua noite? Arthur ergueu os olhos para ela, forçando um sorriso. Não foi das melhores, mas nada com que eu não consiga lidar. Ele hesitou por um momento, olhando Clara de forma mais intensa do que de costume. E você? Tudo bem com você? Clara inclinou levemente a cabeça, mostrando uma expressão tranquila. Sim, estou bem. Só fiquei pensando na visita de ontem. Seu amigo Carlos parece ser... intrigante. Arthur riu baixinho,
mas o som estava longe de ser de pura diversão. Sim, Carlos sempre foi uma figura, mas ele é de confiança, Clara. Apesar das aparências, ele nunca me deu motivos para duvidar de sua amizade. Clara manteve o olhar fixo em Arthur por alguns instantes, como se avaliasse a sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela assentiu. Fico feliz em ouvir isso. Apenas fiquei curiosa. Antes que o assunto pudesse se prolongar, Sofia interrompeu a conversa, pulando em direção a Clara com seu urso de pelúcia nas mãos. Clara, você pode brincar comigo agora? O papai vai trabalhar e você prometeu que ia montar o quebra-cabeça comigo. Clara sorriu, abaixando-se para ficar à altura da menina. Claro, Sofia. Vamos terminar o café da manhã e depois montamos o quebra-cabeça. Combinado? Sofia assentiu animadamente, sentando-se à mesa, enquanto Arthur observava a interação com um misto de alívio e confusão. Ele não conseguia negar que Clara estava se tornando uma parte importante da vida de Sofia, preenchendo lacunas que ele jamais imaginou serem possíveis de preencher após a morte de Elisa. Mas, ao mesmo tempo, essa proximidade o deixava inquieto, como se algo estivesse fora de lugar, algo que ele não conseguia nomear. Você realmente tem um jeito especial com ela, disse Arthur de repente, a voz baixa, quase num sussurro. Clara sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso parecia mais pensativo. Sofia é uma menina incrível. Ela é muito forte apesar de tudo o que passou. Arthur assentiu silenciosamente, sem saber como continuar a conversa. Havia algo nas palavras de Clara que ressoava em suas emoções, mas ele não estava pronto para confrontar o que aquilo significava. O resto do café da manhã passou com conversas leves, enquanto Sofia falava animadamente sobre as borboletas que vira no jardim no dia anterior. Mais tarde, já no escritório, Arthur tentava se concentrar nos documentos da empresa, mas sua mente vagava para a noite anterior. A presença de Carlos ainda ecoava em seus pensamentos, e agora misturava-se com a constante sensação de que Clara estava ocupando um espaço que ele nunca imaginou que alguém além de Elisa poderia preencher. Clara, por sua vez, mantinha a rotina de maneira impecável. A organização dela no trabalho era impecável, mas Arthur começava a perceber que não era apenas sua competência profissional que o atraía. A cada dia que passava, ele se via mais envolvido, não apenas com o conforto que ela trazia à casa, mas com a mulher em si. No entanto, o receio de avançar para além dos limites profissionais o segurava como uma corda apertada que ele não ousava soltar. No final da tarde, enquanto Clara e Sofia brincavam na sala, Carlos voltou a aparecer sem aviso. Arthur, ao ouvir a campainha, foi até a porta com uma sensação de estranhamento crescente. Havia algo na presença repentina de Carlos que começava a incomodá-lo, uma frequência de visitas que parecia fora do habitual. "Arthur, meu amigo", exclamou Carlos, sorridente, entrando na casa com a mesma energia expansiva de sempre. Estava na cidade e pensei, por que não passar aqui de novo? Espero que não esteja incomodando. Arthur balançou a cabeça, forçando um sorriso. Claro que não, Carlos. Sempre é bom te ver. Carlos olhou rapidamente ao redor, observando Sofia e Clara. Ah, você deve ser Clara, a famosa secretária, disse ele, aproximando-se de Clara com um sorriso que parecia exagerado demais. Arthur fala muito bem de você. Aposto que ele não conseguiria mais viver sem você por aqui, não é? Clara sorriu educadamente, mas havia uma tensão em seus olhos. Faço o que posso para ajudar. Estou aqui para facilitar as coisas para a família. Carlos soltou uma gargalhada curta. Família, isso é importante. E pelo que vejo, você se encaixou muito bem nessa. Arthur observava a interação com uma sensação crescente de desconforto. Algo na maneira como Carlos falava com Clara, o tom amigável e ao mesmo tempo insinuante, o deixava em alerta. Bem, vamos para o escritório. Tenho algumas coisas para resolver antes do fim do dia, disse Arthur, tentando cortar o clima que começava a se formar. Carlos lançou um último olhar a Clara, antes de seguir Arthur. Claro, claro. Trabalho nunca acaba, não é? No escritório, Arthur tentava se concentrar,
mas a presença de Carlos o distraía. As conversas levianas sobre o passado eram intercaladas com perguntas sutis sobre a vida atual de Arthur, sobre como ele estava lidando com a ausência de Elisa e, sobretudo, sobre Clara. Você parece bem, Arthur. Clara realmente trouxe um ar fresco para a sua vida, não é? Disse Carlos, recostando-se na cadeira de couro, o olhar fixo em Arthur. Arthur hesitou, não sabendo exatamente o que responder. Ela é uma excelente funcionária. Tem ajudado muito com Sofia. Carlos sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Funcionária? Claro, mas você sabe que há mais nisso. Eu te conheço, Arthur, e sei que você está se aproximando dela. Arthur franziu a testa, uma sensação incômoda crescendo em seu peito. O que você quer dizer com isso? Carlos deu de ombros, fingindo desinteresse. Só estou dizendo que às vezes, quando estamos vulneráveis, tendemos a nos apegar a quem está ao nosso lado. Não me entenda mal, Arthur. Eu só não quero que você faça algo de que possa se arrepender mais tarde. A tensão na sala era palpável, e Arthur sentiu o peso das palavras de Carlos. Ele sabia que havia uma verdade nelas, mas algo no tom de Carlos o incomodava profundamente, como se houvesse algo mais escondido por trás do que ele estava dizendo. E assim, a tarde se arrastou, com Carlos plantando sementes de dúvida na mente de Arthur, sementes que, com o tempo, começariam a germinar de maneiras que ele ainda não podia prever. A noite caía sobre a mansão dos Mendes, e o ar, antes leve e tranquilo, parecia agora carregado de uma tensão invisível. Arthur, ainda impactado pelas insinuações de Carlos, se isolou no escritório, tentando processar os pensamentos que o amigo havia plantado. A crescente proximidade entre ele e Clara começava a parecer mais complexa do que ele gostaria de admitir. E agora, Carlos estava sugerindo que ele estava se envolvendo mais do que deveria. Mas seria isso verdade? Ele não sabia ao certo. Enquanto Sofia já dormia profundamente, Arthur permaneceu sentado à sua escrivaninha, as mãos entrelaçadas diante do rosto, os olhos fixos no vazio. O silêncio da casa o envolvia, mas seus pensamentos não lhe davam descanso. Clara está preenchendo lacunas que eu nem sabia que tinha, pensou, com uma mistura de conforto e desconforto. Mas ao mesmo tempo, as palavras de Carlos continuavam a ecoar em sua mente. Não quero que você faça algo de que possa se arrepender mais tarde. Naquela noite, Clara também parecia mais silenciosa. Após o jantar, ela recolheu os pratos e se retirou mais cedo, sem a habitual conversa leve. Arthur notou, mas optou por não dizer nada. Talvez fosse melhor assim. Um pouco de distância poderia ajudá-lo a entender melhor seus próprios sentimentos. Mas, mesmo assim, ele sentia um desconforto crescer em seu peito. O que estava realmente acontecendo? Na manhã seguinte, a casa parecia estranhamente quieta. Clara, sempre pontual e organizada, não apareceu para preparar o café da manhã. Arthur, intrigado, desceu até a cozinha, onde encontrou Sofia brincando sozinha com seus brinquedos de pelúcia. Clara ainda não desceu? Perguntou ele, tentando não transparecer sua inquietação. Sofia balançou a cabeça sem parar de brincar. Acho que ela não se sentiu bem, papai. Ela falou ontem que estava um pouco cansada. Arthur assentiu lentamente, mas uma sensação de estranhamento o invadiu. Clara nunca mencionava estar cansada. Ela era sempre tão metódica e eficiente, quase como se fosse imune ao desgaste. Decidido a ver como ela estava, Arthur subiu as escadas e foi até a porta do quarto de hóspedes onde Clara ficava. Ele bateu suavemente na porta. Clara, está tudo bem? Ouviu-se um breve silêncio antes da resposta. Sim, Sr. Mendes. Estou bem, só um pouco indisposta. Talvez seja só cansaço. Não se preocupe, vou descer em breve. Apesar das palavras de Clara, havia algo na voz dela que parecia diferente, menos segura do que de costume. Arthur franziu a testa, mas decidiu não insistir. Tudo bem. Descanse o quanto precisar, disse, tentando manter o tom leve. Mas o incômodo persistia. Mais tarde, enquanto revisava alguns relatórios no escritório, Arthur foi interrompido por uma mensagem no celular. Era de Carlos,
Uma mensagem curta, mas carregada de implicações. Precisamos conversar. Tenho mais coisas para te contar. Vejo você hoje à noite. Arthur sentiu um arrepio subir pela espinha. O que mais Carlos poderia ter a dizer? As palavras da noite anterior já haviam mexido com ele de uma maneira que ele não esperava, e agora seu amigo parecia ter mais revelações. Quando a noite finalmente chegou, Carlos apareceu mais uma vez na mansão com aquele sorriso fácil, mas que agora causava mais desconfiança do que alívio. Arthur o recebeu no escritório, longe dos olhares de Sofia e Clara, que agora havia voltado a seu estado normal, ocupando-se com suas tarefas diárias, mas mantendo uma distância discreta. Carlos se jogou em uma das poltronas de couro do escritório, relaxado como sempre. Arthur, meu velho amigo, você deve estar se perguntando por que eu insisto tanto em falar sobre Clara. Arthur cruzou os braços, recostando-se na mesa. Sim, Carlos, estou. O que está acontecendo? O que você sabe que eu não sei? Carlos balançou a cabeça, seu sorriso desaparecendo enquanto seu tom de voz assumia um ar mais sombrio. Você precisa ser cuidadoso, Arthur. Clara pode não ser quem você pensa que é. Arthur sentiu o estômago revirar com a insinuação. Do que está falando? Clara tem sido excepcional. Não tenho motivos para duvidar dela. Carlos se inclinou para a frente, seus olhos estreitos, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Eu fiz algumas pesquisas. Falei com pessoas que a conheciam antes de ela vir trabalhar para você. E a história dela não é tão clara assim. Ela já trabalhou para outros homens bem-sucedidos como você, e sempre acabou saindo de cena de maneira suspeita. Arthur permaneceu em silêncio, tentando processar o que Carlos acabara de dizer. Isso é muito grave, Carlos. Você tem provas disso? Carlos deu de ombros, cruzando as pernas como se estivesse à vontade. Ainda não, mas estou investigando. Só estou te avisando para você ficar atento. Não quero que você acabe sendo enganado, Arthur. Não de novo. Arthur sentiu a mente rodopiar. Ele não sabia o que pensar. Clara, que havia trazido uma sensação de ordem e conforto para sua vida, agora estava sendo envolvida em uma trama de desconfiança. Poderia Carlos estar certo? Ele não queria acreditar, mas as dúvidas plantadas estavam começando a crescer. Naquela noite, Arthur mal conseguiu dormir. As palavras de Carlos o perturbavam mais do que ele estava disposto a admitir. Clara havia se tornado essencial para ele e para Sofia. Ele não podia simplesmente confrontá-la sem provas, mas também não podia ignorar o que seu amigo lhe dissera. Os dias seguintes passaram com uma estranha atmosfera de tensão. Clara parecia não perceber o distanciamento sutil de Arthur, mas ele estava cada vez mais desconfiado. Observava-a em silêncio, tentando encontrar sinais que pudessem confirmar ou refutar as insinuações de Carlos. Contudo, Clara continuava sendo a mesma, eficiente, carinhosa com Sofia e sempre com um comportamento impecável. O desconforto que Arthur sentia só aumentava, enquanto a presença de Carlos em sua vida se tornava cada vez mais constante. A cada visita, Carlos parecia trazer novas insinuações, pequenas sementes de dúvida que se enraizavam ainda mais na mente de Arthur. A relação entre ele e Clara, antes natural e harmoniosa, agora era marcada por uma cautela silenciosa. Mas a dúvida não seria eterna. Arthur sabia que em algum momento teria que confrontar a verdade. E Clara. O que ele não sabia era que as peças desse quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de uma maneira que ele jamais poderia prever. A tensão na mansão dos Mendes era palpável. Os dias passavam lentamente, e a presença de Carlos, somada às suspeitas plantadas em Arthur, começava a corroer o que antes parecia ser uma convivência harmoniosa. Clara continuava desempenhando seu trabalho com a mesma eficiência de sempre, mas Arthur não conseguia mais vê-la da mesma maneira. A sombra das palavras de Carlos pairava sobre tudo, e ele se pegava observando cada movimento dela com desconfiança. Naquela tarde, enquanto Sofia brincava no jardim, Arthur permanecia no escritório, afundado em seus pensamentos. A confusão em sua mente
o impedia de se concentrar nos negócios, algo inédito para um homem tão focado como ele. A cada vez que tentava se perder nos números e nos contratos, a imagem de Clara se insinuava em sua mente. Quem era ela de verdade? Seria possível que tudo aquilo fosse uma farsa? O som de uma batida leve na porta o trouxe de volta à realidade. Clara apareceu no limiar, carregando uma pilha de documentos. Seu semblante sereno contrastava com a inquietação que Arthur sentia. Senhor Mendes, eu trouxe os relatórios que você pediu. Estão todos organizados por prioridade, disse Clara, colocando a pilha de papéis sobre a mesa de Arthur. Arthur observou-a por alguns instantes, estudando suas feições, buscando algum sinal de falsidade. Mas Clara parecia genuinamente tranquila, como sempre. Isso o incomodava ainda mais. Será que ela está fingindo tão bem assim? Pensou ele, enquanto tentava disfarçar seu desconforto. Obrigado, Clara, respondeu ele, mantendo o tom de voz neutro. Você tem sido bastante eficiente como sempre. Clara sorriu, um sorriso leve, mas logo notou algo diferente no olhar de Arthur. Havia uma distância ali, algo que não existia antes. Ela inclinou levemente a cabeça, demonstrando preocupação. Está tudo bem, Sr. Mendes? O senhor parece diferente. Arthur hesitou, não sabendo como responder àquela pergunta sem revelar a dúvida que o corroía. Ele precisava ser cuidadoso. Clara estava observando-o de perto, e ele sabia que qualquer desconfiança explícita poderia mudar completamente a dinâmica entre eles. Está tudo bem, só tenho estado um pouco sobrecarregado com o trabalho, respondeu evasivo. Clara, ainda com a expressão de leve preocupação, assentiu. Se precisar de algo, estarei por aqui, disse ela, antes de sair do escritório. Assim que ela saiu, Arthur sentiu o peso de sua desconfiança se intensificar. Não podia continuar nesse ciclo de dúvidas. Ele precisava de respostas concretas. Decidido a tirar a verdade a limpo, Arthur tomou uma decisão drástica. Ele contrataria um detetive particular. Alguém que pudesse investigar Clara de forma discreta e trazer a ele as provas, sejam elas de sua inocência ou culpa. Naquela mesma tarde, Arthur fez alguns telefonemas e marcou uma reunião com um detetive de confiança, alguém que havia sido recomendado por um dos advogados da empresa. A reunião estava marcada para o dia seguinte e até lá ele manteria a fachada de normalidade. No jantar daquela noite, Clara, Sofia e Arthur se sentaram juntos como de costume. Sofia, alheia à tensão entre os adultos, falava animadamente sobre seu dia no jardim e sobre como havia encontrado uma borboleta diferente, com asas coloridas. Clara a ouvia com atenção, sorrindo e incentivando a menina a contar mais. Arthur, por sua vez, mantinha-se mais calado do que de costume, observando Clara e Sofia interagirem. Algo dentro dele se revirava. Como poderia desconfiar de uma mulher que parecia tão dedicada à sua filha? O carinho que Clara demonstrava por Sofia era real ou parte de uma manipulação maior? Você está muito quieto hoje, papai, disse Sofia, notando o comportamento distante do pai. Arthur forçou um sorriso, tentando não preocupar a filha. Estou só cansado, querida, mas estou aqui com vocês. Clara olhou para ele com os olhos suavemente estreitados, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Sofia teve um dia cheio de brincadeiras, ela está muito animada, disse Clara, tentando suavizar o clima. Arthur assentiu, mas não disse mais nada. O jantar continuou em um silêncio desconfortável, interrompido apenas pela voz de Sofia, que parecia não notar a tensão que pairava sobre a mesa. No dia seguinte, Arthur se encontrou com o detetive em um café discreto no centro da cidade. O homem de meia-idade, com uma aparência reservada, ouvia atentamente enquanto Arthur explicava a situação. Ele contou sobre a chegada de Clara, o impacto positivo que ela havia causado na casa e, finalmente, as dúvidas que Carlos havia plantado em sua mente. Eu entendo, Sr. Mendes, disse o detetive, depois de ouvir toda a história. Vou começar a investigação imediatamente. Farei tudo com a máxima discrição, como o senhor pediu. Em breve terei respostas. Arthur saiu da reunião com uma sensação de alívio, misturada com angústia.
Ele sabia que havia cruzado uma linha ao investigar Clara, mas sentia que não tinha escolha. As suspeitas de Carlos estavam se tornando insuportáveis e ele precisava saber a verdade, mesmo que isso custasse sua paz de espírito. Nos dias que se seguiram, Arthur tentava manter sua rotina normalmente, mas a tensão entre ele e Clara continuava crescendo. Ela, por sua vez, parecia perceber que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. A distância entre eles se tornava mais evidente a cada dia, e a naturalidade que antes permeava suas interações havia desaparecido. Em uma manhã tranquila, enquanto Clara preparava o café e Sofia corria pelo jardim, o telefone de Arthur tocou. Era o detetive. Senhor Mendes, eu tenho algumas informações. Gostaria de marcar uma reunião para discutirmos o que descobri. Arthur sentiu o coração acelerar. O que o detetive havia encontrado? Clara era quem ele pensava que fosse, ou Carlos estava certo desde o começo? As respostas estavam finalmente ao alcance, mas Arthur não sabia se estava pronto para elas. Ele marcou a reunião para aquela tarde. Quando desligou o telefone, sentiu um misto de medo e alívio. A verdade estava prestes a ser revelada. Arthur não conseguiu se concentrar no restante da manhã. As horas que se seguiam à ligação do detetive pareciam se arrastar, cada minuto mais pesado do que o anterior. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas o medo do que poderia descobrir o consumia. Clara, sempre presente na mansão, continuava com sua rotina implacável, enquanto Sofia brincava despreocupadamente, sem imaginar o que se passava na cabeça do pai. Quando a tarde finalmente chegou, Arthur se encontrou com o detetive no mesmo café discreto, onde haviam conversado anteriormente. O homem estava sentado à mesa, com uma expressão neutra, mas havia algo em seu olhar que fez o estômago de Arthur revirar. Ele sabia que algo grande estava por vir. Senhor Mendes, começou o detetive ao ver Arthur se sentar. Eu fiz a investigação como solicitado, e o que encontrei é complexo. Clara não é exatamente quem diz ser. O coração de Arthur disparou, e ele se inclinou para a frente, o corpo tenso. O que você descobriu? Seja direto. O detetive assentiu, puxando uma pequena pasta de sua bolsa e abrindo-a lentamente. Clara trabalhou para 2 outros homens antes de você, ambos em posições de poder como você, e em circunstâncias semelhantes. Ela entrou na vida deles como uma assistente dedicada, envolveu-se com as famílias e, em ambos os casos, deixou as posições de forma abrupta. O mais preocupante é que, em ambas as ocasiões, houve rumores de manipulação e desvios financeiros. Arthur sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Desvios financeiros? Como assim? E por que ninguém falou nada? O detetive suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. As evidências nunca foram fortes o suficiente para uma acusação formal. Clara saiu antes que qualquer ação legal pudesse ser tomada. Ela é cuidadosa, Sr. Mendes. Não deixa rastros fáceis de seguir. No entanto, os padrões são claros. Ela entra na vida de homens poderosos, ganha sua confiança, e depois as coisas começam a desmoronar. Arthur ficou em silêncio, processando as informações. Clara, a mulher que havia trazido ordem à sua vida e se tornado quase indispensável, poderia estar envolvida em algo tão sombrio? Ele tentou se lembrar de qualquer sinal, qualquer indício que pudesse confirmar as suspeitas do detetive. Havia algo que ele tivesse ignorado? Você encontrou alguma coisa no meu caso? Algo que a ligue diretamente a esses desvios ou manipulações? Perguntou Arthur, sentindo a garganta apertar. O detetive hesitou por um momento antes de responder. Ainda não há nada conclusivo em termos de movimentações financeiras no seu caso, mas, sinceramente, Sr. Mendes, acho que é só uma questão de tempo. Se ela seguir o mesmo padrão, vai tentar algo. É só uma questão de quando. Arthur recostou-se na cadeira, sua mente girando com a revelação. Ele havia deixado Clara se aproximar demais, confiando nela de uma maneira que agora parecia imprudente. E Sofia? O que aconteceria com sua filha? Clara havia se tornado uma figura tão central na vida da menina
e agora tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Então, o que devo fazer? Arthur perguntou, finalmente quebrando o silêncio. O detetive o olhou diretamente nos olhos. Minha sugestão é que você a mantenha sob vigilância. Continue agindo normalmente, mas fique atento a qualquer sinal de comportamento suspeito. Se você quiser pegar Clara em flagrante, precisará ter paciência. Mas, se preferir, pode confrontá-la agora com o que já descobrimos. Arthur ponderou sobre as opções. Confrontar Clara imediatamente poderia desmoronar tudo, mas manter a farsa e esperar a próxima jogada dela parecia arriscado. Ele precisava proteger sua filha e sua empresa. Mas o que mais o incomodava era o sentimento de traição que começava a crescer dentro dele. Ele havia começado a confiar e, de certa forma, se apegar a Clara. Como poderia ter sido tão cego? Eu vou continuar observando. Ainda não estou pronto para confrontá-la, disse Arthur com um tom determinado. Mas se eu perceber que ela está tramando algo, não hesitarei. O detetive assentiu. Estarei aqui para o que precisar. Vou continuar monitorando de perto qualquer movimentação financeira suspeita em sua empresa e em sua vida pessoal. Com o coração pesado, Arthur voltou para casa naquela noite, sabendo que nada seria mais o mesmo. Ele entrou na mansão tentando parecer normal, mas a tensão o consumia. Clara o cumprimentou com o sorriso de sempre, como se nada estivesse errado, e Arthur respondeu com um aceno educado. Mas por dentro, ele estava em alerta. Cada gesto, cada palavra que ela dizia agora parecia carregada de segundas intenções. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Arthur e Clara ficaram sozinhos na sala de estar, como tantas outras vezes. Mas o silêncio entre eles era diferente agora. Clara percebeu a mudança no comportamento de Arthur e, por fim, quebrou o silêncio. Sr. Mendes, você tem estado distante. Está acontecendo alguma coisa? Perguntou ela, o tom suave, mas preocupado. Arthur hesitou, controlando o impulso de confrontá-la ali mesmo. Ele precisava manter a calma. Só o trabalho. Tem sido cansativo. Clara o observou por um momento, seus olhos buscando alguma resposta não dita, mas ela não pressionou. Se precisar de algo, estarei por aqui, disse ela, antes de se levantar e se retirar para o quarto. Arthur ficou sentado ali, sozinho, enquanto as chamas da lareira crepitavam suavemente ao seu lado. Ele sabia que a situação estava se aproximando de um ponto crítico. Clara não poderia continuar naquela casa por muito mais tempo sem que a verdade viesse à tona, mas por enquanto ele manteria a fachada, esperando o próximo movimento dela e o momento certo para agir. A revelação havia mudado tudo, e agora Arthur estava determinado a não ser pego de surpresa. O sol se levantava devagar na mansão dos Mendes, lançando sombras longas pelo jardim bem cuidado. O brilho dourado que inundava a casa contrastava com a escuridão crescente que Arthur sentia dentro de si. Desde a revelação do detetive, cada passo que Clara dava parecia uma jogada estratégica em um jogo de manipulação que ele não conseguia mais ignorar. Mas, ao invés de confrontá-la diretamente, Arthur decidiu jogar o mesmo jogo. Ele precisava saber mais, e para isso, precisava manter a calma. Fingir que nada havia mudado. O plano agora era esperar Clara cometer um erro, e ele estaria pronto para pegá-la no ato. Mesmo que isso o dilacerasse por dentro, especialmente por conta de Sofia, que começava a ver Clara como uma figura materna. Naquela manhã, Sofia entrou correndo na sala, rindo, carregando seu urso de pelúcia, enquanto Clara a seguia também rindo. Elas estavam se tornando inseparáveis. Arthur observava de longe, seu olhar frio, calculador. Apesar de tudo, o carinho genuíno que Clara demonstrava por Sofia o deixava confuso. Era isso parte do plano? Ela realmente se importava com sua filha ou estava apenas jogando? Essas perguntas martelavam sua mente incessantemente. Papai, olha o que a Clara me ensinou, exclamou Sofia, mostrando uma pequena dança que havia aprendido com Clara. A menina girava, rindo, e o som de sua alegria enchia o ar. Arthur forçou um sorriso. Você está ótima, princesa.
Clara é uma boa professora. Clara sorriu de volta, mas havia algo em seu olhar, algo que a fazia parecer desconfiada. Talvez ela estivesse começando a perceber a mudança no comportamento de Arthur. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, mas também precisava se aproximar o suficiente para descobrir o que ela realmente estava tramando. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Sofia tirava uma soneca, Arthur encontrou Clara no escritório. Ela estava revisando alguns documentos da empresa, como sempre fazia. Ele entrou silenciosamente, observando-a por alguns instantes antes de se aproximar. "Clara, posso falar com você por um momento?", disse ele, sua voz calma, controlada. Clara ergueu os olhos dos papéis e assentiu. "Claro, Sr. Mendes. O que precisa?" Arthur se sentou à sua frente, cruzando as mãos. Ele sabia que não poderia ser muito direto, mas também precisava começar a testar os limites. "Eu estive pensando sobre nós, sobre como as coisas mudaram desde que você chegou aqui. Você realmente transformou essa casa. Sofia te adora, e eu não posso negar o quanto isso tem sido importante." Clara o observava atentamente, como se tentasse decifrar o que ele estava tentando dizer. "Eu sou grata por ter tido a oportunidade de ajudar, Sr. Mendes. Sofia é uma menina especial, e eu faço o meu melhor para que ela se sinta amada. Eu sei disso. Mas também sei que as coisas podem ser complicadas, principalmente para mim", continuou Arthur, sua voz ficando mais séria. "Desde a morte de Elisa, eu nunca imaginei que alguém pudesse preencher qualquer parte desse vazio. E agora vejo você aqui, tão presente, tão parte da nossa rotina. Isso me preocupa." Clara pareceu surpresa, mas manteve a calma. "Preocupa, Sr. Mendes? O que quer dizer?" Arthur a olhou fixamente, estudando suas reações. "Eu me preocupo em estar me envolvendo demais, em estar confiando demais. Não sei se estou pronto para isso. Às vezes me pergunto se você realmente está aqui por nós ou se há mais alguma coisa." Clara permaneceu em silêncio por um momento, seu olhar firme. A tensão na sala era palpável, e Arthur sabia que estava entrando em um terreno perigoso, mas precisava continuar. "Eu não quero te acusar de nada, Clara. Só estou sendo honesto. Não consigo evitar essas dúvidas", disse ele, sua voz baixa, quase num sussurro. Clara finalmente quebrou o silêncio. "Entendo suas preocupações, Sr. Mendes. Eu realmente entendo. Mas eu estou aqui por vocês, por Sofia. E sim, por você também. Eu não estou tentando ocupar o lugar de Elisa, e eu jamais faria algo para prejudicar vocês. Se há algo que o senhor acha que eu estou escondendo, por favor, me diga. Eu prefiro que sejamos honestos." Arthur sentiu a garganta apertar. O tom de Clara era calmo, quase convincente demais. Ela estava jogando o jogo muito bem, mas ele também sabia que não podia recuar agora. "Eu só queria saber onde estamos. O que você realmente quer daqui, Clara? Porque se há algo mais, eu prefiro que você seja honesta comigo agora", disse Arthur, testando-a. Clara abaixou os olhos por um momento, como se refletisse profundamente antes de responder. Quando levantou o olhar, seus olhos estavam brilhando com uma sinceridade que Arthur quase acreditou. "Eu não quero nada além de continuar ajudando vocês. Se você tem dúvidas, entendo, e talvez seja melhor eu me afastar, se isso for o que você precisa." Arthur balançou a cabeça lentamente, mantendo o controle da situação. Não acho que isso seja necessário. Só preciso de um tempo para processar tudo isso. Vou observar as coisas com mais atenção." Clara assentiu, sem esboçar qualquer reação de surpresa ou indignação. Ela estava controlada, fria, quase calculada. "Claro, Sr. Mendes, eu compreendo." Arthur se levantou, encerrando a conversa com um aceno de cabeça. "Obrigada pela conversa. Vamos continuar como estamos, então." Enquanto ele saía da sala, seu coração estava acelerado, mas sua mente estava clara. Clara estava jogando bem, mas ele estava um passo à frente. Sabia que ela estava escondendo algo, e agora tinha a certeza de que, em breve, as peças se encaixariam. Naquela noite, Arthur monitorou Clara mais de perto. Ela continuava a agir com a mesma tranquilidade,
como se a conversa não tivesse abalado sua confiança. Mas Arthur sabia que algo estava por vir, e para sua surpresa, o próximo movimento não veio de Clara, mas de Carlos. No meio da noite, o telefone de Arthur tocou. Era Carlos. Arthur, espero que esteja sentado. Eu tenho algo importante para te contar, e acho que finalmente temos a prova que estávamos esperando. O coração de Arthur acelerou novamente. A prova? Ele ouviu atentamente enquanto Carlos explicava que tinha descoberto uma movimentação financeira suspeita nas contas da empresa. Algo que Clara, segundo ele, teria influenciado. Não posso te contar tudo pelo telefone. Preciso te ver pessoalmente amanhã de manhã. Mas, Arthur, isso é sério. Ela está envolvida até o pescoço. Arthur desligou o telefone, sentindo a adrenalina correr por suas veias. A verdade estava finalmente vindo à tona, e ele estava prestes a desmascarar Clara. Mas, ao mesmo tempo, algo o incomodava profundamente. Ele precisava estar completamente certo antes de dar o próximo passo. A manhã seguinte prometia ser o início de um confronto inevitável, e Arthur sabia que desta vez ele precisava estar pronto para tudo. A manhã chegou com um céu cinzento, como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. Arthur mal havia dormido naquela noite. As palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente, e o peso da revelação iminente tornava cada segundo uma tortura. Ele sabia que o momento de confrontar Clara finalmente havia chegado, mas precisava garantir que todos os detalhes estivessem claros antes de agir. Ele esperava por Carlos no escritório da mansão, a tensão no ar tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Quando a campainha tocou, Arthur foi até a porta pessoalmente, encontrando Carlos com um semblante sério, uma pasta em mãos. Arthur, acho que não há mais dúvidas. Clara está envolvida diretamente com essas movimentações suspeitas. Aqui estão os documentos que provam isso, disse Carlos, entregando a pasta a Arthur. Arthur pegou a pasta com mãos trêmulas, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Ele folheou os documentos, vendo as evidências se acumularem. Movimentações bancárias, transações suspeitas, tudo levava a Clara. O coração de Arthur apertava a cada página, a traição tomando forma diante de seus olhos. Não há como ela se safar disso, Arthur. É a prova que você precisava. Agora você pode agir, disse Carlos, a voz firme. Arthur fechou a pasta, sentindo uma mistura de dor e alívio. Sim, é hora de acabar com isso. Sofia estava brincando no jardim, alheia ao que estava prestes a acontecer. Arthur sabia que, por mais que aquilo o destruísse, ele precisava proteger sua filha. Clara, que agora circulava pela casa como se nada estivesse acontecendo, seria chamada para o confronto final. Arthur chamou Clara até o escritório, e ela entrou com seu habitual sorriso tranquilo, mas havia algo diferente no ar. Ela podia sentir a mudança no ambiente, a frieza no olhar de Arthur, a presença sombria de Carlos no canto da sala. Clara, precisamos conversar, disse Arthur, sua voz controlada, mas carregada de gravidade. Clara, percebendo a tensão, manteve-se calma. Claro, Sr. Mendes, o que houve? Arthur se levantou, pegando a pasta com os documentos. Ele a colocou sobre a mesa, empurrando-a em direção a Clara. Esses são os documentos que provam tudo. As movimentações financeiras suspeitas, as transações que você facilitou. Eu sei o que você está fazendo, Clara. O sorriso de Clara desapareceu e seu rosto se fechou em uma expressão de incredulidade. Ela abriu a pasta, folheando os papéis rapidamente. Sua expressão mudou para algo entre choque e compreensão. Ela sabia que havia sido desmascarada. Arthur, isso não é o que você pensa, começou Clara, a voz vacilando pela primeira vez. Então me explique o que é isso, Clara, disse Arthur, sua voz subindo, o controle começando a se perder. Você entrou na minha vida, se aproximou de mim, de Sofia, e o tempo todo você estava me traindo, usando minha confiança? Clara fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de responder. Eu nunca quis te machucar, Arthur, nunca. Eu fui forçada a fazer isso. Por quem? Arthur exigiu, seus olhos fixos nela. Quem te forçou?
Clara olhou para Carlos por um breve instante, antes de desviar o olhar. Sua voz agora era baixa, quase um sussurro. Carlos. Arthur congelou. Ele olhou para Carlos, que mantinha uma expressão fria, mas algo em seu olhar mudou. Clara continuou, sua voz agora carregada de desespero. Carlos me forçou a entrar na sua vida. Ele me manipulou, ameaçou-me. Disse que eu tinha que ganhar sua confiança, que precisava seguir suas ordens. Ele estava atrás de sua empresa, Arthur. Ele sempre esteve. Eu nunca quis machucar você. Ou Sofia. Carlos riu baixinho, balançando a cabeça. E agora ela tenta jogar a culpa em mim? Inacreditável. Arthur olhou de Carlos para Clara, seu coração batendo acelerado, sem saber em quem confiar. Tudo estava desmoronando de uma maneira que ele não previra. Mas ao encarar Carlos, algo dentro dele começou a se encaixar. Carlos sempre aparecia nos momentos certos, sempre trazendo dúvidas sobre Clara, sempre plantando as sementes da discórdia. E agora, Clara estava admitindo que ele a controlava. Arthur se aproximou de Carlos, os olhos fixos nele. É verdade, Carlos? Você estava por trás disso o tempo todo? Carlos manteve o sorriso frio por um instante, mas sua expressão endureceu. Você realmente achou que Clara era capaz de fazer isso sozinha? Eu só aproveitei a oportunidade, Arthur. Você estava vulnerável, e Clara foi uma peça útil no meu plano. Mas você nunca foi capaz de ver o quadro completo. Arthur sentiu a raiva crescendo dentro de si, um fogo que queimava cada dúvida que restava. Você era meu amigo. Como pôde fazer isso? Carlos deu de ombros despreocupado. Amizade não paga as contas, Arthur. Eu fiz o que tinha que ser feito. Clara sabia das regras. Clara, agora com lágrimas nos olhos, se levantou, sua voz trêmula. Eu fui forçada. Mas o que fiz com Sofia? Isso foi real. Eu me apeguei a ela. Eu amei aquela menina como se fosse minha. Arthur olhou para Clara. E por um breve momento, o peso da verdade o atingiu. Ela havia sido manipulada, mas seus sentimentos por Sofia eram reais. Ele podia ver isso agora. Eu não vou deixar que você destrua a vida de Sofia por causa disso, disse Arthur, sua voz baixa e controlada. Ele se virou para Carlos. Está acabado. Eu tenho as provas e vou te entregar para a polícia. Carlos riu novamente, mas desta vez havia um toque de desespero em sua voz. Você acha que pode simplesmente me entregar? Eu tenho contatos, Arthur. Eu nunca vou ser pego. Mas Arthur, agora determinado, já havia tomado sua decisão. Ele pegou o telefone e fez a ligação que encerraria toda aquela trama. A polícia estava a caminho, e desta vez, Carlos não sairia impune. Quando as sirenes soaram ao longe, Clara começou a chorar silenciosamente, sabendo que seu envolvimento a levaria a um destino incerto. Mas Arthur, ao ver o desespero verdadeiro nos olhos dela, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Clara, disse ele, sua voz dura, mas não cruel. Você vai sair da minha vida e da vida de Sofia. Não quero mais te ver. Mas não vou deixar que pague pelos crimes de Carlos. Eu sei que você foi forçada. Clara assentiu em silêncio, sabendo que aquele era o fim de tudo. A polícia chegou, e Carlos foi levado sob custódia, gritando promessas de vingança que se perderam no ar. Quando a casa finalmente voltou ao silêncio, Arthur subiu até o quarto de Sofia, que dormia tranquila. Ele se sentou ao lado dela, segurando sua mão pequena e sentindo a paz finalmente chegar. A trama havia chegado ao fim. E, embora a dor ainda fosse grande, Arthur sabia que agora, ele e Sofia poderiam começar a reconstruir suas vidas, sozinhos, mas livres. O fim daquele capítulo sombrio trouxe consigo um novo começo. E dessa vez, Arthur tinha certeza de que poderia proteger o que realmente importava.